O senador Eduardo Girão se manifestou no plenário do Senado pouco depois do cancelamento da sessão do Congresso Nacional, que deveria ter instalado a CPMI do dia 8 de janeiro. O senador disse: "Eu quero manifestar não o sentimento de frustração, nem de repúdio, nem de lamentação, mas por tudo que nós vimos hoje nessa data, a esperança reforçada mais ainda de que essa verdade vai aparecer. Essa verdade que querem esconder de você, brasileiro e brasileira, sobre o que aconteceu aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, vai aparecer." Girão lembrou que houve uma reunião de lideranças que acordaram todos os itens a serem decididos na reunião do Congresso Nacional e que, em seguida, os senadores da oposição constataram que foram enganados. Ele afirmou: "O governo teve tempo para a retirada de assinaturas, concedido com esses adiamentos sucessivos aqui da presidência do Senado, que hoje se presta ao papel de ser um puxadinho também do governo federal. Para mim, por várias situações, demonstrou ser um puxadinho do STF, mas hoje o Senado se apequenou de uma forma que eu nunca vi." O senador lembrou as sucessivas vezes em que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, assumiu compromissos com os senadores e descartou as justificativas apresentadas para mais um adiamento. Ele disse: "Ninguém é bobo aqui. Estão fazendo a gente de palhaço? Nós não somos palhaços. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. E é fundamental que a população receba a verdade do que está acontecendo." O senador mostrou o resultado da quebra de confiança. A curiosidade do povo brasileiro aumentou, aquela pulga atrás da orelha cresceu e a mobilização vai crescer mais ainda. Ele fez um apelo aos parlamentares que ainda não assinaram e disse: "É um chamamento, um convite para os deputados e senadores que não assinaram ainda. E aqueles, porque eu não acredito sinceramente que vai ter senador e deputado que nesta altura do campeonato vai ter coragem de entrar para a história como um traidor da nação, retirando a assinatura, porque está muito claro que a manobra que houve aqui hoje foi para dar mais uma semana para o governo tentar cooptar parlamentares com cargos ou, como estão falando aí os parlamentares da Câmara dos Deputados, com emendas, verbas para serem aplicadas nos seus mandatos em troca de retirada. Eu não acredito que isso vá acontecer. Vai ficar feio, porque já está horrível o que aconteceu hoje aqui, porque ninguém esperava que depois de tudo fosse ter esse adiamento, essa procrastinação." Eduardo Girão afirmou que a manobra utilizada por Pacheco foi um drible nos brasileiros e pediu aos colegas: "Eu peço que os colegas, senadores e senadoras, eu faço mais um apelo a você, brasileiro, todos estamos juntos no mesmo barco. Não deixemos esta casa, que tem um restinho ainda de credibilidade na sociedade brasileira, se afundar de vez, porque hoje nós perdemos a oportunidade de nos aproximar da sociedade e não ficar apartado como a gente está há muito tempo." Há vários anos, o Senado brasileiro permanece de costas para a sociedade, ignorando a vontade popular. Tranquilos em seus longos mandatos, muitos senadores aceitam sem questionamento o exercício do poder monocrático e absoluto pelo presidente do Senado, que mantém a Casa Legislativa em absoluta subserviência a outros poderes. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra os seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso e está preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Soraya Tronic dessa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores aqui presentes, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos acompanhando até uma hora dessas aqui, nessa sessão deliberativa que, a princípio, a gente acreditava que não iria ocorrer, por causa da esperada sessão do Congresso Nacional, que não houve, por uma decisão do presidente do Senado Federal. Eu tinha preparado até um discurso para fazer nesse dia sobre o Dia Nacional do Espiritismo. Hoje, 18 de abril, nós estamos celebrando o primeiro ano dessa data aprovada pelos colegas senadores, deputados federais, sancionadas pelo presidente da época, presidente Bolsonaro. E nós estamos celebrando essa data que é um marco na nação mais espírita do mundo, que é o Brasil, a partir do trabalho do pedagogo Allan Kardec, que lá na França, em 1857, lançou no dia 18 de abril o Livro dos Espíritos, que é uma obra basilar da doutrina. Mas eu não vou fazer esse discurso hoje, vou fazer em outro momento, porque eu quero manifestar não um sentimento de frustração, nem de repúdio, nem de lamentação, mas por tudo que nós vimos hoje, nessa data, senador Espiridião Amin, reforça mais ainda a esperança de que essa verdade vai aparecer. Essa verdade que querem esconder de você, brasileiro, brasileira, sobre o que aconteceu aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, ela vai aparecer, sabe por quê? Porque a verdade sempre triunfa, senador Cleitinho. A reunião hoje foi triste demais o que aconteceu, porque a expectativa diante de uma sessão ontem à noite com lideranças de vários partidos, ticando item a item, por acordo do que seria votado no Congresso hoje, os vetos que seriam mantidos e os vetos que seriam derrubados, deu a senha de que estava tudo pacificado. Mas na verdade nós fomos enganados. O governo teve o tempo para a retirada de assinaturas, senador Reis, concedido com esses adiamentos sucessivos aqui da presidência do Senado, que hoje se presta o papel de ser um puxadinho também do governo federal. Para mim, por várias situações, demonstrou ser um puxadinho do STF. Mas hoje, o Senado se apequenou de uma forma que eu nunca vi. Estou há 4 anos aqui e alguns meses e me senti envergonhado pelo que aconteceu. Porque não foi um adiamento,
Foram 2 adiamentos com vídeos gravados para a população brasileira, inclusive um deles aqui da presidência do Senado, um pedido de desculpa, dizendo que não, mas dia 18 vai acontecer. A justificativa da viagem para a China com o governo Lula ruiu. Sabe por quê? Porque não retiraram as assinaturas. É a única dedução possível que a gente pode ter. Mas isso criou mais curiosidade em você, que estava duvidando, brasileiro, de que tem algo aí sendo escondido. De que, será que todo esse suspense, esse medo, esse temor dessa CPMI é porque o governo federal foi alertado 2 dias antes de que os objetivos do dia 8 de janeiro seriam destruir fisicamente as instituições aqui da Praça dos Três Poderes? Isso que a mídia toda divulgou a partir de um relatório da ABIN, que hoje o senador Espírito Amin tomou a iniciativa brilhante, corajosa, de pedir a quebra do sigilo da comissão que ele participa, que é a Comissão de Segurança. Senhoras e senhores, nessa data, quando nós tínhamos o quórum todo preenchido de deputados e senadores que chegaram cedo, que conseguiram 1/6 necessário para a abertura da sessão, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, se faz uma reunião na presidência do Senado, com o pedido de alguns partidos aliados ao governo Lula, para se adiar sem motivo algum. Porque não venha me falar de piso da enfermagem, porque isso não cola. O piso da enfermagem nós votamos por unanimidade aqui, a expectativa é geral e ótimo. Se tiver que marcar uma sessão, senador Cleitinho, eu tenho certeza pela sua história, para votar o piso da enfermagem, o senhor volta sábado aqui. O senhor volta domingo para trabalhar. Mas usaram esse argumento, não, mas o piso está chegando, vamos adiar. Pá, ninguém é bobo aqui, está fazendo a gente de palhaço. Nós não somos palhaços. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. E é fundamental que a população receba a verdade do que está acontecendo. Foi adiado pela 3ª vez, agora é dia 26. Mas a curiosidade aumentou do povo brasileiro. Aquela pulga atrás da orelha cresceu. E a mobilização vai crescer mais ainda, senador Cleitinho. Dos brasileiros pedindo os deputados e senadores, sempre de forma respeitosa, de forma pacífica, de forma responsável e ordeira, para que eles assinem. Quem não assinou ainda, é a hora de mostrar o seu sentimento de justiça, de respeito ao Brasil. É um chamamento, um convite para os deputados e senadores que não assinaram ainda. E aqueles que eu não acredito, sinceramente, que vai ter senador e deputado que, à altura do campeonato, vai ter a coragem de entrar para a história como um traidor da nação, retirando a assinatura. Porque está muito claro, a manobra que houve aqui hoje foi para dar mais uma semana para o governo tentar cooptar parlamentares com cargos, ou como estão falando aí os parlamentares lá da Câmara dos Deputados, com emendas, verbas, para serem aplicadas nos seus mandatos, em troca de retirada. Eu não acredito que isso vai acontecer, vai ficar feio, porque já está horrível o que aconteceu hoje aqui, que ninguém esperava que depois de tudo fosse ter esse adiamento, essa procrastinação. Como a gente gosta de futebol, senador Cleitinho, isso se chama, no linguajar futebolístico, no jargão,
tirar de tempo, dar um balão, dar um drible na sociedade, não é em nós não. Porque nós estamos aqui para representar os nossos estados e as pessoas de bem que nos escolheram. Esse é nosso papel. Então, eu peço que os colegas senadores e senadoras, eu faço mais um apelo a você, brasileiro, todos estamos juntos no mesmo barco. Não deixemos essa casa que tem um restinho ainda de credibilidade na sociedade brasileira se afundar de vez. Porque hoje nós perdemos a oportunidade de nos aproximar da sociedade e não ficar apartado como a gente está há tanto tempo. Que Deus abençoe essa nação. Que possamos, dia 26, fazer um golaço pela democracia, pela verdade e pela justiça. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senador Girão.